Bom dia a todos, a paz de Cristo. Estamos nessa manhã de quarta-feira, hoje excepcionalmente, porque amanhã é um feriado. Então você hoje que está aí sendo conectado aí no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos aqui hoje nessa quinta-feira, dia 22 de abril de 2026, nessa quarta-feira, quarta-feira, amanhã é quinta, feriado. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amados, você poderia levantar uma das suas mãos e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. E por isso estou alegre. Então nós falamos: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque até aqui você passou por muitas lutas, né, irmã Leila? Você passou por umas situações difíceis, outras situações alegres, mas você foi atraído a presença de Deus. Amados, você fez a melhor parte. Eu, quando penso nessa palavra de Jesus, eu choro de emoção. Porque ele falou que quem escolhe a melhor parte, ninguém pode tirar. Então você escolheu estar na presença do Senhor numa manhã linda de outono. Os outonos, essa estação é a coisa mais linda. Porque ela é uma estação amena, né? Não é muito calor, nem muito frio, chove pouco, chove de noite, a gente acorda de manhã, está tudo molhado, mas é uma estação que Deus tem nos dado, uma nova estação na nossa vida, amém? E nós temos que agradecer ao Senhor. Então nós vamos começar orando nesse momento, nós vamos começar glorificando, vamos começar dando glórias a Deus. Ele já estava neste lugar onde nós chegarmos, né? Então nós vamos orar, que você possa compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, coloca lá compartilhar, porque sempre é uma pessoa que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa ouvir. Já fica pedindo, amiga, manda pra mim. Glória a Deus, tá vendo? É a Alessandra, né? Alessandra. Que tá orando pelo bebê. Tá a Alessandra do Walter, né? Glória a Deus. É isso aí. Aí a gente vai assistindo quando não pode vir. Então nós vamos começar então clamando ao Senhor. Vou chamar a Déia aqui. Vem cá, a Déia vai orar. A Déia hoje vai ter uma oração de envio, que ela vai viajar e vai passar um mês fora do Brasil. E lá ela vai ser uma missionária. Porque aonde nós chegamos, amém, nós levamos a luz de Cristo. Então a Déia vai orar. Se você pudesse ajoelhar aqui, ou se tiver, ou em pé, ou sentado, mas de forma que você possa se render a essa gloriosa presença de Deus que está neste lugar. Aleluia. Amém. Oremos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, querido Deus, Senhor, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, de joelhos, Senhor, em Tua presença, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso deitar, Aleluia. pelo nosso levantar e pelo nosso respirar, Pai. Senhor Jesus, dessa manhã, Senhor, de adoração, de louvor a Ti, Pai, porque Tu és santo, 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 Pai. Oh Deus, e nos restaurou e nos resplandeceu até este dia, Pai. Oh Deus, eu só tenho gratidão a Ti, Jesus. Senhor amado, Senhor, venha, Senhor, nesta manhã, derramar Aleluia. Suas Shekinah em cada um que aqui está, Senhor, em cada família representada, Pai. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor, preenche nossos corações, Pai. Senhor, nossa mente, Pai, Senhor, que saímos daqui cheias de Ti, Jesus. Oh Deus, declara a Ti, Senhor, todo o poder, toda a honra e toda a glória, Pai, é Teu, Senhor. Senhor, já vem agradecer tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados, e vamos adorar o Senhor, vamos cantar louvores ao nome dEle, vamos declarar essa presença gloriosa. Glória a Deus, amados. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Teu nome, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto
Da pastora? É, Denise. És fiel em todo tempo. Meu Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz me guia meu fogo, mas tu me guia. Tua presença me conforta. Sei que és teu pai, meu amigo és, eu também vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de vontade me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. Rendo a ti todo meu ser e entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, me seguirá, Senhor. Meu ser, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel em todo tempo. Sempre tu és fiel, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Profetize com o seu coração, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
Aleluia, adora a Ele, queridos. Tu és fiel em todo o tempo, Senhor. A cada dia, a cada amanhecer, a cada misericórdia, Pai, que nos alcança, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, tens um novo a cada dia para nossas vidas, Senhor. Há um novo de Deus chegando em nossas vidas, Pai, a cada dia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. 1 Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, Sim, Senhor. o ouvido não ouviu, não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Aleluia, nós cremos, Jesus. Novos planos, novas conquistas esperam por
Senhor, nossas vidas, Senhor. Aleluia. Nesta manhã, que o nome de Deus chegou na sua vida, querido. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nova vida. Aleluia. Adorei, querido. Aleluia. Aleluia. Quieta nossa alma nesta manhã, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quieta, Pai. Queremos aquietar, Pai, na Tua presença nesta manhã, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Aquieta minha alma. Aquieta, Jesus. Faz meu coração ouvir Tua voz. Queremos ver Tua voz nesta manhã, Jesus. Me chama pra perto. Sim, Senhor. Só assim eu não me sinto só. É verdade, Jesus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Que mesmo sem entender, Você está no controle, então ressoando meu coração, me amatiu pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma crise tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca relarão o amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca relarão o amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Amém, Jesus. Tudo vai ficar bem. Esse vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas
Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh, aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Oh, aleluia, vem Priscila. Aquieta nossa alma nesta manhã, Jesus. A paz, bom dia, pode sentar. Vamos fazer o nosso momento intercessório. Que bom que você chegou, que bom que você veio. Semana mais curtinha, né, de feriado. Eu quero só trazer uma reflexão com os irmãos. Marcos 9, versículo 23, a partir do 22 vai dizer assim: e muitas vezes, vou no 21, e perguntou a seu pai, há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse, desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Eu estava orando de madrugada essa semana e colocando impossibilidades diante de Deus, né? Falando com Ele as minhas impossibilidades, aquilo que hoje é difícil para mim, às vezes até impossível, né? E apresentando também a dificuldade dos irmãos que o Senhor foi trazendo à minha memória ali, né? Pastora Denise, Thaís, Delma, Alessandra e tantas outras irmãs que o Espírito Santo foi me lembrando. E ali, enquanto eu estava orando, apresentando as nossas dificuldades, o Espírito Santo falou para mim assim, o Senhor pode. Aí eu tomei um susto quando eu ouvi aquela voz, né? Que eu estava com o olho fechado, sentada, porque eu não estava conseguindo ajoelhar, chorando ali, e eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo, o Senhor pode. Então fala para quem está do seu lado, o Senhor pode. Não, mas agora você vai falar com fé, o Senhor pode. Fala para você mesmo agora, o Senhor pode. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que nós temos uma palavra, o Senhor pode.
Essa palavra aqui no livro de Marcos, ela vai relatar a história de um menino que ele caía no fogo, ele caía na água, ele estava ali possesso, né? Ali, essa impossibilidade era uma impossibilidade, Thaís, espiritual. Essa palavra, ela relata uma impossibilidade diante de algo que era espiritual. Às vezes você está se deparando, né, com uma impossibilidade espiritual. De repente é a libertação de um filho, de repente é a libertação de um marido, de repente é a libertação da sua mãe, do seu pai, eu não sei. Algo no mundo espiritual. De repente é você mesmo que não consegue ter uma vida constante de oração. De repente é você que não está conseguindo jejuar. De repente você que não consegue subir um monte, tirar um domingo de manhã, um sábado de manhã, tão bom. Nós estávamos lá no monte domingo e foi uma bênção. Então, às vezes você não consegue ter essa constância espiritual. Poxa, Priscila, eu queria tanto ler a palavra, eu queria tanto entender. Às vezes, hoje, a sua dificuldade, ela está no campo espiritual. Talvez a sua impossibilidade, ela está no campo físico, né? Com alguma enfermidade, que hoje ainda é o meu caso. Então, de repente, a sua impossibilidade é a sua saúde. De repente, a sua impossibilidade é a sua vida financeira. Uma porta que ainda não se abriu, uma dívida que você não conseguiu pagar. O boleto, né, tá chegando semana que vem, a última semana do mês. De repente, esse boleto tá tirando o seu sono. De repente, a sua impossibilidade é deitar e dormir. Aleluia! Às vezes, até deitar e dormir é difícil. Sim ou não? Eu falei com o Felipe ontem, falei, a dor te rouba o sono. Porque eu tenho o costume de dormir depois do almoço. Aí a dor não deixa eu dormir depois do almoço. Às vezes a sua impossibilidade é dormir, irmão. Às vezes a sua impossibilidade é um diagnóstico que o médico te deu. Mas a palavra vai dizer que o Senhor, ele teve um encontro com esse pai. E o pai aqui, ele está representando uma autoridade espiritual sobre a vida de alguém. Sim ou não? Olha só. Autoridade espiritual sobre a vida de alguém. Aí o pai... Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que elas não vão conseguir ir até Jesus para falar. Mas Deus vai usar você, Anarachou, para ir até Jesus para falar. A minha amiga está doente, a minha amiga não gera, o meu marido está desse jeito, a filha da minha amiga está assim. Às vezes o Senhor, ele vai usar você para interceder por alguém que não está conseguindo falar. Uma amiga que não está conseguindo chegar na casa Rosa. Você chama a quinta, você chama a quinta, você chama a quinta. Aí ela fala, quinta eu não posso. Aí você mandou a mensagem essa semana. Não, olha, essa semana vai ser quarta. Aí ela foi e falou, não, mas eu já tinha um compromisso. Às vezes essa amiga não está conseguindo chegar aqui. Aí é você que o Espírito Santo está querendo usar para intermediar, para interceder por quem não está conseguindo chegar até aqui. Amém ou não amém? Amém. Jesus não falou com o menino, Jesus falou com o pai do menino. De repente você hoje é a representação dessa autoridade sobre a vida espiritual de alguém. Sabia que muitas pessoas estão recebendo o livramento por causa da sua oração? Eu creio. E a gente nem viu. O filho da pastora Denise recebeu o livramento. Eu creio que foi por causa das intercessões da oração. Todo dia, toda quinta-feira estamos aqui. Se eu visito os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, sim ou não? Porque a oração, ela é semente. E ela é plantada num solo fértil. E no tempo oportuno, a gente colhe o fruto da oração. Aleluia. E aí eu já vou finalizar, porque eu não vou trazer a palavra hoje. Agora escuta isso aqui. Olha qual era a dificuldade do pai, Delma. O pai falou para Jesus assim, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que esse pai fez? Ele reconheceu diante de Jesus que ele não estava conseguindo acreditar. Ele foi extremamente sincero. Às vezes a gente faz um momento intercessório aqui e a gente pergunta, você crê? Crê. A gente fala da boca para fora. Porque a gente, de fato, muitas das vezes não crê. Não crê naquilo que Deus pode fazer. Aí, o pai falou assim, me ajuda. Ele estava diante da cura. Jesus. Ele falou para Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele foi sincero, ele falou, Jesus, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo crer. Aleluia.
Me ajuda, porque meu filho, ele é assim desde que ele nasceu. Imagina se ele tivesse 15 anos. Há 15 anos era o mesmo diagnóstico. Um dia jogava no fogo, um dia jogava na água. Os anos se passaram e ele estava como Sara. Não conseguia ver o milagre. Duvidava do milagre. Deus está me levando para um outro caminho. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar nessa manhã para o Senhor nos ajudar nas nossas incredulidades diante dos diagnósticos e diante das más notícias e diante dos cenários desfavoráveis, diante do armário vazio, diante da geladeira vazia, diante da porta que não se abre, diante do relacionamento que não acontece, diante da diante da promessa que não se cumpre, diante da dor que não te deixa dormir. Eu quero unir a minha oração, a oração da igreja, pedindo ao Espírito Santo nessa manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo intercessor, eu quero pedir nessa manhã, Espírito Santo, interceda pela nossa oração, leva ela até o trono. A sua palavra vai dizer no livro de Apocalipse que a oração dos santos são colocadas em castiçais de ouro. São colocadas em castiçais de ouro, onde os anjos seguram de um lado e para o outro. A nossa oração não vai ficar nesse teto. A nossa oração não vai ficar no primeiro céu. A nossa oração não vai ficar no segundo céu. A nossa oração, ela vai alcançar a dimensão ministerial da palavra do Senhor. Glória a Deus, eu creio, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A nossa oração vai romper. Porque não vai ser uma oração incrédula. Não vai ser uma oração incrédula. Nós geramos tanta coisa no nosso coração. Nós geramos tantos pensamentos na nossa mente. Nós geramos tantas palavras nos nossos lábios. Eu quero pedir, gera fé, Senhor. Gera fé, Senhor. Senhor, eu falei na semana passada sobre Abraão, que lutou contra a desesperança, que olhou para a sua velhice e não duvidou, que olhou para a morte no ventre de Sara, e ainda assim ele creu, Senhor. Nós queremos crer nessa manhã, e está escrito na sua palavra, imediatamente aquele menino foi alcançado. Alcance imediatamente as nossas causas, Senhor. Nós não oramos a um Deus que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, não. Nós oramos ao Deus que tem olhos e tem olhos como chama de fogo. Nós oramos àquele que tem sob o manto na sua coxa, e sobre ela está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos orando àquele que faz a estéril ser mãe de filhos. Nós estamos orando àquele que dá uma ordem e o morto ressuscita. Nós estamos orando àquele que faz uma viúva que não tinha quase nada em casa virar uma empresária de azeite. Amai. Nós estamos orando aquele que abriu o mar. Nós estamos orando aquele que amoleceu o coração de Faraó. Nós estamos orando ao quarto homem da fornalha. Nós estamos orando aquele que entrou na cova. Nós estamos orando aquele que entrou no cativeiro. Nós estamos orando ao Deus do haja. Será que você pode ser sincero e falar com o Espírito Santo? Me ajuda. Ajuda a minha incredulidade.
Eu estou vendo tantas coisas acontecendo na vida das pessoas ao meu redor. Na minha não está acontecendo. Eu estou vendo famílias contando milagres, mas eu ainda não contei o meu, amai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece o endereço da nossa casa. O Senhor conhece o nosso nome e sobrenome. O Senhor conhece o nosso CEP. Passa na nossa Samaria nessa manhã. Passa no nosso e-mail nessa manhã. Passa nas nossas causas nessa manhã. Passa, Senhor. Passa na nossa Samaria e muda a nossa história. Faz a tua vontade sobre a nossa vida, Jesus. Senhor, a tua palavra vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu entendo que para eu ser perdoada, eu preciso perdoar. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a deixar no passado o que tem que ficar no passado. Porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, Senhor. Ela não conseguiu olhar para frente nem avançar, porque ela estava presa a um passado que era imutável, ó Pai. Por isso ela não entrou onde ela tinha que entrar com a sua família. Ajuda-nos a deixar o passado para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Nos ajuda nessa manhã e que essa palavra se cumpra na nossa vida. Pai, obrigada, porque nós temos uma palavra e essa palavra é: o Senhor pode. É a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus por esse momento intercessório, pela vida da Priscila. Glória a Deus, porque você está aqui, né? Num dia que não é o dia comum da Casa Rosa, mas nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, porque aprove o Senhor marcar essa data, né, dessa mãe? Você pôde vir, né, linda? Você e o Valdo. Glória a Deus. Está chegando a tua vitória. Está chegando a tua vitória. Mas, assim, a gente não entende, amados, porque muitas coisas nos sobrevêm. Mas quando a gente sabe que a gente tem um Deus, para a paz, meu filho, Deus te proteja, te guarde. Obrigada, dá um beijo lá na Valéria. Que Deus te proteja aí nesse dia. Amém. Nesse final de semana também. Nesse restante de semana. Eu queria trazer uma palavra que ontem eu cheguei de viagem, à tarde. E eu fiquei lá no meu momento com o Senhor, orando. E o Senhor falou muito no meu coração sobre uma palavra. O Senhor fala muitas palavras para nós. A gente tem que estar... Eu tenho cantado muito aquela música. Já viu aquela música? Eu preciso calar todas as vozes menos a tua. E a gente ouve muitas vozes. Vozes na televisão, vozes no rádio, vozes no Instagram. Então, a rede social, então tem muitas vozes. E eu falei ontem para o Senhor, me dá uma palavra, primeiramente para mim, porque tudo que a gente fala, ele vem primeiro ao nosso coração, e a gente faz uma análise do que a gente está vivendo. E o Senhor falou para mim uma palavra, que é uma palavra muito forte, que se chama humildade. E eu falei, Pai, a gente precisa muito, muito buscar humildade. E a gente tem um conceito errado de humildade, né? A gente acha que humildade é quem está de chinelo, quem está descalço, quem não tem nada, né? E a humildade não é aparência. A humildade está no coração, está naquilo que a gente sente, está nas nossas emoções. A Bíblia fala que o nosso coração fala, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então muitas vezes a gente fala tantas coisas porque o nosso coração está cheio daquilo. Se a gente fala irado, nosso coração está irado. Se a gente fala, né, que a gente ama, que a gente tem... nosso coração está amoroso. Então muitas das vezes
A gente tem que o tempo todo analisar o nosso coração. E eu fiquei, pai, eu quero analisar o meu coração. Aí eu gosto muito de escrever e desenhar. Eu comecei a desenhar um coração. Aí eu busquei lá uma canetinha e comecei a desenhar. E comecei a pedir ao Senhor algumas coisas que eu preciso tirar do meu coração. E coloquei fora do coração. Do lado de fora. E dentro do coração, eu comecei a colocar algumas coisas que eu preciso ter. E eu falei, pai, me dá paciência, pai. Me dá amor, me dá mansidão. Eu estou lendo um livro muito tremendo, que fala sobre a humildade e a mansidão de Jesus. Ele tinha essas duas qualidades que eram qualidades primordiais nele. Ele tinha autoridade. Na hora que ele teve que jogar aqueles campistas fora da casa do Senhor, ele jogou, porque ele tem autoridade. Mas ele também era manso e humilde. E é uma das coisas que a gente precisa buscar no Senhor. Mas a palavra fala assim, a humildade, aí veio o tema para mim escrever falar, Deia. A humildade que abre as portas do reino de Deus. Então, para a gente entrar no reino de Deus, você está no reino de Deus, amém? Quem é que vive no reino de Deus? Diga, eu vivo no reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele chegou dentro de você, amém? Você quando recebe Jesus, que você fala, eu creio em Jesus, que você na hora que você crê, você recebe o Espírito Santo de Deus, amém? E o Espírito Santo de Deus, ele é o reino de Deus, porque ele vai começar a movimentar algo dentro de você, porque o reino, gente, se você pensar humanamente falando, o reino tem autoridade. Tem pessoas que têm autoridade sobre o reino, né? Então você tem uma autoridade que é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que hoje representa o Espírito Santo. Está dentro de você. Então esse reino, ele se movimenta dentro de você. É por isso que você tem vontade de orar. Quando a gente chegou aqui hoje, a Izinha deu a notícia que o filho da Maiara, nossa filha, na fé, teve uma convulsão lá, estava no hospital. O que a gente fez? Na mesma hora, a gente se agarrou ali no salão ali e nós começamos a clamar, Senhor, nós não podemos ir lá. Nós não somos médicos, nós não sabemos o que está na cabecinha do Daniel, que levou um tombo. Mas nós vamos clamar. E eu creio que toda a igreja deve estar orando, porque deve ter passado lá para os grupos da igreja. Então, é o reino de Deus. Então, amados, uma das coisas mais lindas que a Bíblia fala, que a humildade, ela é o fundamento de toda a vida espiritual. Então, se você quer buscar o coração de Deus, se eu quero buscar o coração de Deus, se eu quero ficar perto de Deus, eu preciso me humilhar diante de Deus. E quando eu falo dessa humildade, não é só humildade, ser humilde para pessoas. Porque às vezes a gente é até humilde para pessoas, mas diante de Deus, a gente não se... Foi o que ela falou aqui agora, eu estava falando até para a pastora Delminha. Todas as coisas que eu falo, Deus, que Ele me dá, vocês vão falando, vocês vão ministrando e vão falando antes. Porque a conexão é do Espírito Santo, né? E essa humildade diante de Deus se chama dependência de Deus. Aí lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, depois você pode abrir, vou ler 2 textos hoje. Mateus 5 diz assim, ó, felizes os humildes de espírito, pois eles herdarão a terra. Eu vou ler outra vez. Felizes, bem-aventurados, a palavra bem-aventurado, o significado dela é felizes, né? Felizes os humildes de espírito. Ele não está falando aqui humildes de roupa, de status sociais, não é isso. Felizes os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Amado, nós precisamos ser humildes de espírito diante do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa dependência de Deus. E quando a gente começa a se humilhar, nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós não temos nada de nós mesmos. Nós encontramos tudo em Deus o que nós precisamos. Por isso é que a gente tem muitas coisas que Deus não nos dá. E tem coisas que Deus não vai te dar, algo que queria de Deus, e Ele falou, não vou dar para você, porque não é o momento, não é a hora, isso não vai ser bom para você. Então, muitas coisas que Deus, e eu fiquei pensando assim hoje, como é que é tremendo, os anos vão passando, né? A gente vai ficando mais velho, lógico, né? E a gente vai começando a entender, amada,
que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Que quando a gente é nova, a gente é novo, não só espiritualmente, mas novidade também, a gente quer muitas coisas que depois a gente vai vendo que é que não vai valer a pena para a gente. Então, essa humildade é essa total dependência de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e você repetisse no mundo espiritual. Eu quero ser totalmente dependente de Deus. Você vai falar agora sozinha, você para Deus, numa oração, essa frase que você guardou. Vamos falar? Eu quero ser totalmente dependente de Deus. Amados, é difícil depender de Deus, porque a gente tem vontades próprias. A gente quer fazer aquilo que a gente acha melhor. A gente quer falar aquilo que a gente acha melhor. A gente quer viver da forma que a gente acha melhor. Então, e qual é o contrário de humildade? Orgulho. O orgulho é algo que muitas pessoas não reconhecem Deus porque são orgulhosas. E muitas das vezes a gente fala, eu amo o Senhor, eu quero viver para o Senhor, mas existe um orgulho dentro de nós. E hoje o Senhor, Ele quer que a gente se chegue para Ele com essa humildade e diga, Senhor, eu dependo de Ti, eu quero me aproximar mais de Ti. E Jesus está ensinando aqui que o reino dos céus, ele não é conquistado, amados, pelo nosso mérito. Aquilo que você tem, de repente seu diploma, o que você conquistou na tua vida, ele não foi conquistado pelo seu mérito, ele foi conquistado pela dependência que você precisa ter de Deus. E essa humildade, quando a gente se torna humilde diante de Deus, a gente começa a reconhecer essa dependência dele. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começando a achar que é a gente mesmo que está vivendo. Não, eu lutei, tá? Você lutou, você acordou cedo, você foi para a faculdade, você estudou, mas aonde você chegou é totalmente, foi Deus que colocou você ali, amém? Porque essa humildade vai fazer com que você viva mais perto de Deus. Amado, sabe por que a gente sofre muito? Sabe por que a gente sofre muito? Porque a gente fica muito preocupado com o que a gente quer fazer. Por isso que Jesus falou várias vezes lá, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Nós precisamos, não se preocupe, porque se eu estou cuidando dos lírios do campo, uma das coisas que Deus me falou, assim, quando recebi uma notícia do médico, ele falou assim, olha, não cair uma folha de uma árvore sem que eu possa saber. Você imagina, a gente chegou hoje de manhã aqui, o irmão estava com muitas folhas, vocês viram? Tinha muitas folhas ali, ele tem um vaporizador, e ele chegou tudo no portão. E quando eu cheguei com a pastora Delminha, a gente não conseguia pisar, porque estava cheio de folhas. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, olha só, essas são as folhas que estão caindo. Eu conheço todas elas. Eu conheço tudo que está dentro da tua vida, dentro do seu intestino, dentro do seu abdômen, dentro do seu sangue. Amado, Deus conhece toda a tua história. Você vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque está vivendo um tempo em que a gente tem uma impressão de que tudo que é de ruim está em cima da gente. Está vindo ao nosso encontro. É tanta coisa que acontece. E não só ontem eu estava lá em casa, né, que eu estava escrevendo essa palavra, aí a Delminha me mandou uma mensagem que o espaço 277 pegou fogo, né? Na mesma hora eu comecei, eu me ajoelhei e falei, Senhor, não sei se eu... É véspera de feriado? Ontem foi feriado. Feriado foi ontem. Não tinha festa não, né? Eu fiquei pensando assim, deve ter festa. E é no espaço das crianças, né? O lado das crianças, o espaço 2 é o lado de festa infantil. E eu já fui naquelas festas, mas tudo fechado. Tudo fechado. E eu quando vi aquelas chamas que pegaram um drone assim, até achei que não era verdade, mas depois ela falou, é verdade. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, se tiver alguma criança, alguma pessoa ali, eu não sei. Senhor, são muitas notícias que a gente recebe, amados. E nós precisamos estar na total dependência de Deus, sabe, Janaína? Tem mais uma Janaína para Casa Rosa, a terceira. Aquela ali que chegou hoje, que se abraçou. Que eu fui abraçar a Janaína, né? A terceira Janaína. Nossa, tá um time de Janaína aqui. 3 Janaínas. Glória, seja bem-vinda, tá, amada? Seja bem-vinda. Então, nós precisamos estar nessa total dependência de Deus. Eu quero que você saia hoje daqui, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu quero ser dependente de Ti, mas na hora do vamos ver, a gente quer resolver.
A gente quer falar o que tem que falar. A gente quer comprar o que quer comprar. A gente quer dizer o que, sabe, movimentar aquilo que quer fazer. Mas a dependência de Deus, quando eu falei para ela, vamos orar primeiro, vamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele dá um direcionamento, Alessandra. Ele vai dizer o médico que você vai, Ele vai dizer todo momento, todo o processo que você está vivendo, que eu estou vivendo. Quando a gente coloca nessa dependência de Deus, Ele vai movimentando, Ele movimenta o mundo espiritual. Por isso que a oração, porque a amada falou, Priscila, a oração ela tem um poder de movimentar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele vem para o mundo natural, porque você está no natural, mas você é espiritual. Então você começa a clamar de madrugada, você começa a orar, você começa a buscar ao Senhor. Eu falei aqui do meu filho, do assalto que ele teve, e ele está assim me ligando todo dia. Eu falei, olha, você ontem estava viajando e você não vai me ligar, mãe, eu achei que você não ia acordar cedo. Eu falei, eu estou acordando já, meu telefone tocando para orar, vamos orar. Né? Então ele está orando, está buscando, sabe? Porque eu estava orando, Senhor, dá uma chamada, né? Porque para acordar, né? E acordou assim. Mas a gente precisa orar. Quando você ora, o mundo espiritual se move. Então essa humildade nos posiciona para receber o reino de Deus. Você quer viver o reino de Deus? Eu quero viver o reino de Deus. Amado, nós vamos ver um outro reino aqui na terra. Aqui é um reino, é um local em que você vai viver muitas coisas contrárias. Você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai ser muitas coisas. Jesus falou. Eu falo assim, vamos ver, eu vejo quando eu fui lendo, eu amo os evangelhos. Eu amo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, leio todo dia. E eu fico lendo assim, gente, Jesus manda na lata. Ele manda na lata pra gente. Parece que ele está vivendo em 2026, não é? Parece que Jesus está andando aqui no Moquetá, andando no Rancho Novo, andando em Nova Iguaçu em 2026. Mas eles já foram, né, 2026 anos que ele veio, porque começou a contar nessa história, a história dele. 2026 anos que ele passou, que ele já foi, que ele morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo depois de 50 dias. Nessa história toda, você lê os evangelhos, você vê tudo. Eu estava lendo Mateus 24, ele falou, tem que ler Mateus 24 sempre, porque fala do final. E ele fala assim, no final vai ter casamento, vai ter festa, todo mundo vai gostar, mas não vão se lembrar de mim. E a gente está vendo isso hoje. No final, ele falou, no final o amor de muitos vai se esfriar. Ele não está falando do mundo, ele está falando de nós que fazemos parte do reino dele, porque aquele sermão era para nós. Ele falou, vocês vão esfriar no amor, vocês vão ver coisas que vocês vão ser enganados, muitos vão ser enganados. Então eu comecei a orar, qual foi a minha oração? Está sendo a minha oração? Não me deixa ser enganada. Né? Senhor, não me deixa ser enganado, porque a gente não conhece o coração das pessoas, é enganado. Então eu falo, Senhor, não me deixa ser enganado. Então a humildade nos posiciona para receber o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Você tem acesso imediato à presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amado, aonde você está, você tem esse acesso liberado. Estava orando para acesso liberado, né? Para coisas naturais, para coisas que Deus vai fazer, mas você tem acesso liberado. Você está cozinhando lá na tua cozinha, você tem acesso liberado. Você está no ônibus, você tem acesso liberado. Você está dirigindo, eu amo falar com o Senhor dirigindo, garrafamento, acesso liberado. Você tem acesso liberado, está passando roupa, eu amo, não passa roupa, mas falar com ele, não estou passando. Esses dias eu passei 15 camisas, eu contei as 15 que eu passei lá em casa do Nando. Aí eu passei, vou ter que deixar tudo passado, porque eu não sei como vai ser aí a situação. Aí eu comecei a passar, comecei a botar as canções, comecei a... Senhor, não quero ser assim. Senhor, muda o meu caráter. Eu não estou falando de temperamento não, amado. Temperamento é uma coisa que o Espírito Santo também muda. Mas o caráter é algo que a gente precisa, que a gente tem um caráter de ter uma inveja de alguém. A gente tem um caráter de querer coisas que não são para nós.
ou de roubar, ou de fazer alguma coisa. Nós precisamos pedir ao Senhor. E quando a gente é humilde diante dele, ele vai mudando a gente. Ele vai dando uma transformada. Ele faz algo que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como eu estou desse jeito? É porque o Espírito Santo ele faz essa mudança. Então nós vemos um coração humilde, a gente vai crescendo espiritualmente. Eu fiz um propósito uma vez, 21 dias de Daniel, você fez já, né? Quando eu estava mais nova. Aí, agora eu não aguento não, gente. Ele sabe da luta. E eu fiz esse propósito com uma amiga, da gente buscar, ela buscou algo que ela precisava, né? Espiritualmente, era coisas espirituais. E eu busquei o fruto do Espírito. E eu comecei cada dia, assim, a escrever. Cada dia dos 21 dias. A escrever. Vamos começar por hoje. Amor. Eu comecei a escrever as coisas que eu precisava, quem eu precisava amar, as coisas que eu precisava amar, as coisas do Senhor. E eu comecei a buscar esse fruto do Espírito. Eu cresci espiritualmente. E coisas que eu achava que eu não ia fazer. Que eu não tinha como fazer. Preciso melhorar, lógico. A gente precisa todo dia melhorar. A gente precisa todo dia, porque a gente erra. Mas a gente precisa buscar. Quando a gente começa a buscar em humildade, a gente cresce espiritualmente. Quem é humilde, eu escrevi até aqui, permite ser transformado por Deus. Você quer ser transformado por Deus? Eu quero. Eu estou no processo de ser transformada por Deus. Nós precisamos nos transformar. Ah, mas não, você não é Gabriela. Eu falei isso aqui várias vezes. Sabe aquela música? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer. É antiga, né? Você conhece? Não tem idade não, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, você não é Gabriela. Você pode até ter o nome de Gabriela, mas você não é Gabriela. Você é uma pessoa que é transformado por Deus. Você quer ser transformado? Em nome de Jesus. Eu quero ser transformada. Porque quando a gente vai se transformando, a gente vai ficando mais parecido com Jesus. E a gente vai sofrer menos as nossas guerras espirituais, o nosso temperamento, o nosso caráter. Quem é humilde permite ser transformado por Deus. Nós precisamos, amar, nos humilhar diante da potente mão de Deus. E o último versículo que eu vou ler para você, eu li Mateus 5:5, e é Salmo 51. Depois você pode ler. O Salmo 51 é uma oração de arrependimento que Davi fez quando ele matou o seu amigo para ficar com a mulher dele. E ele fala várias coisas nesse salmo, mas ele diz lá no versículo 17, que é algo tremendo. O sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Amados, nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus. Porque às vezes a gente pensa que ama Deus de uma forma, mas não ama o Senhor da forma que Ele quer. Porque quando a gente está humilde diante de Deus, a gente começa a ser humilde com as pessoas. A gente começa a se arrepender de coisas que a gente fez. A gente começa a ter um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração que se quebra. A gente muitas das vezes está com o coração duro, né? A gente fala assim, a minha verdade é essa, eu acho assim, eu pensei assim, eu vou ficar assim. Mas o Senhor hoje, Ele quer quebrar o meu coração. Ele quer quebrar o teu coração. Amados, isso aqui é um vaso de barro, né? Nós ganhamos. Lindo, lindo. Um cântaro pequenininho. Ele é barro. Se eu der pegar um martelo lá e der ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E aí só um oleiro, só alguém. Lembra quando veio um oleiro aqui? Para fazer uma benção. Para moldar outra vez. O Senhor, Ele quer fazer assim comigo. Ele falou de mim também. Quer fazer isso com você. Ele quer que você se fale, Senhor, me quebra. Me joga no chão e faz outra vez. Faz algo novo na minha vida. Eu estou desse jeito, eu estou sofrendo porque eu tenho inveja. Eu estou sofrendo porque eu tenho ciúme. Eu estou sofrendo porque eu não aceito a minha vida. Eu estou sofrendo porque a minha dor parece que é maior do que o meu amor ao Senhor, amados. Eu falei para uma amada, não deixe que a tua dor seja maior do que o seu amor por Jesus. Porque a dor não pode ser maior do que você. E eu sou assim, uma pessoa que sou especialista em dores.
aguentando as dores. Entendeu? E eu falava o tempo todo, Isabela, lá no hospital, eu não quero que essa dor seja maior do que o meu amor por ti. Eu choro, é um negócio, é alguma coisa. Me dá uma ele não está aqui, não. É no aplicativo. É a eu estou com essa dor, eu estou com inflamação de eu falei, eu vou tá. Ela me deu 2 remédios, e sabe aquele alívio, já se sente já. Aquela dor foi embora, eu falei, Senhor, alguém olhou por mim, eu já tinha batido um monte de porta. Deus faz assim quando a gente se humilha, quando a gente não está aguentando mais a dor. E eu não estou falando só de dor física, não. Eu estou falando de dor de alma. Eu ouvi tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Amados, é só Ele que faz. Mas nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar. Hoje é dia de você sair daqui, você chegar em casa, você tem um feriado amanhã, que tem que orar muito por esse feriado, temos que orar muito. Orar muito. E você, se começar a se humilhar, eu falo de mim também, tá? Eu preciso chegar para o Senhor e falar, Senhor, Senhor, me quebra, eu quero ter o coração quebrantado, eu não quero me sentir nada, eu sou dependente de Ti. O que o Senhor fizer vai ser o melhor na minha vida. Eu dependo de Ti, eu me humilho diante de Ti, porque a Bíblia fala que somente os humildes vão herdar da terra. Você está pensando que essa terra aqui é o reino de Deus? Nós vamos um dia para um grande lugar, nós vamos um dia viver com Ele. E lá nós vamos reinar. Lá nós vamos ficar com Ele, vamos sentar numa mesa, todo mundo junto, sem ter diferença de nada, sem dor, sem lágrimas. E lá vai ser algo que nós vamos estar felizes. Mas nós não vamos poder entrar lá, Valde, os humildes de coração, os que dizem para o Senhor, Senhor, eu dependo de Ti. Porque para ir para o céu tem que depender dEle. E para ir para o céu, não é só levantar uma mão e dizer, eu creio em Jesus. Não é isso. É você viver uma vida de dependência, uma vida de humildade. O Senhor quer hoje quebrar você. O Senhor hoje quer me quebrar. O Senhor hoje quer nos colocar um coração arrependido. E o maior exemplo de humildade de Jesus. Ele foi humilde, porque Ele era Deus. Eu fico imaginando no dia que eu vi aquele filme, Paixão de Cristo. Eu chorei tanto. Chorei que não consegui nem ver o final. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque fica muito real, né, do que a Bíblia fala. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, ele podia vir, levantar, dar uma chicotada naquele pessoal todo, sair da cruz correndo, porque ele era Deus, mas ele ficou lá humilde, ele ficou lá, né, como um cordeiro. Ele ficou lá, né, moribundo, ele ficou lá por causa de mim e de você. E às vezes a gente não acha que isso, ele é Deus. Não, ele ali estava assim como um homem, ele sofreu. Amados, agora eu vou falar 3 coisas que você precisa fazer para você entender o que é ser humilde. Primeiro, reconheça que você depende de Deus. Amém? Amém. Nós já falamos. Ore com um coração sincero. Foi o que ela falou, a Priscila falou. Coração sincero e quebrantado. Diga, Senhor, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Senhor, eu tenho medo disso. Quantas coisas eu tinha medo? Eu era uma criança muito medrosa. Eu era uma criança que eu falava assim, nunca que eu vou falar em público. Quando chegava na escola que eu tinha que falar, eu chorava. Eu ficava com medo, eu tinha medo. Eu tive medo de aprender a dirigir. Depois que você aprende, porque o Senhor tira. Tem orado com pessoas aqui que têm medo. E como eu hoje sou uma boa motorista, meu irmão. Pastor Bruno. Ensinei para ela, né? É pesado. A professora que ensinou para ela. Mas não é que sou boa, não. É porque Deus, e Ele me tirou o medo. Ele tirou o medo.
Sabe, quantas coisas eu tive que me jogar diante do Senhor, tira o medo, tantas palavras contrárias. Quando a gente foi para comprar essa casa, meu Deus, quanta coisa, a gente olhava assim, aí a gente trouxe uma pessoa aqui que podia, né, nos ajudar, que podia ver, falou, isso aqui, ó, vai ter que quebrar tudo, menos de 10 mil, naquela época 10 mil era muito dinheiro. Vocês vão gastar, eu falei, não tem nem mil, não vamos gastar 10 mil, Jesus. Aí, depois... nós chamamos uma outra pessoa que deu esse telhado, que não vai dar certo. Aí foi a força que a gente teve, né? Aí foi abrindo as coisas. Isso aqui, mas esse lugar que vocês estão aí sentados, era mato até, né? Até o muro, era cheio de mato. A gente não via acerola, tinha um pé de acerola que a gente não sabia que era acerola. Tinha cheio de era o que aquilo? Era, né? Era um monte de coisa em cima. Quando nós começamos a puxar, que a gente viu que era acerola, meu Deus, vai ter pé de acerola aqui. Amados, a gente teve que acreditar, a gente teve que se humilhar diante de Deus. Então, a gente precisa ter um coração sincero e quebrantado. Você está vivendo algo na tua vida, Ellen, né? Linda, você veio, glória a Deus. Se você... olha, eu estou chegando bem, tá? Estou chegando bem, de longe. Quando você tem um coração, você ora com um coração sincero e quebrantado, o Senhor ouve a sua oração. E eu, assim, uma experiência tão grande com o Senhor, porque muitas vezes Ele fala assim, eu não vou dar. Ele não resolve aquilo na hora, mas Ele traz essa paz que essa música fala. Ele aquieta a tua alma e você vai fazer outras coisas, esquece até aquela dor, aquela situação que você está vivendo. Nós precisamos orar com o coração sincero e quebrantado. Se você tem dificuldade, se ajoelha diante de Deus e diga, Senhor, ou sentado, você não pode se ajoelhar, ou de pé, e diga, Senhor, eu quero ter um coração sincero, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, quebra isso que está dentro de mim, porque muitas das vezes, amado, você tem nós somos assim, porque nós aprendemos assim, porque não teve ninguém lá quando a gente era criança, porque tudo está quando você é criança, você aprende quando é criança, depois você vai sendo moldado, mas lá quando a gente é criança, eu falo sobre meu filho, meu neto, ensina agora, sabe, dê bastante amor, fala que ama, né? Eu fico vendo ele repetindo o que eu fazia com ele. Porque a gente precisa até os 7 anos, onde o afeto, né, formado, a gente precisa formar. Mas de repente você até os 7 anos não recebeu nada disso. Aí hoje você quer chutar o balde. Ore, o Senhor vai te dar. E no Salmo 55 fala, né, que o Senhor coloca nossas lágrimas no odre. E coloca, enxuga as nossas... escreve todas elas no livro figurativo. Mas ele escreve, ou seja, ele está registrando todo o seu choro, toda a sua dor. Então, eu já choro tanto, então ele está assim, enciclopédia lá do céu, só de beleza. Nossa, Jesus, tem tanta coisa lá escrita, tanta lágrima. Aí no ódio, eu falei, pai, eu acho que esse ódio já não vai ter cabeça, não tem um balde lá, né? De tudo que a gente fala, chora para o Senhor. Então, ele quer que a gente ore. E o último, pratique. Olha, esse aí é forte agora. Que isso aí eu escrevi que o Senhor foi me dando, tá? Ontem eu estava animada. Pratique. Cheguei cansada, mas escrevi. Pratique a humildade na sua atitude com as outras pessoas. Essas três aplicações que o Senhor falou comigo, que o Espírito Santo falou comigo, se a gente colocar isso em prática, de reconhecer diariamente a dependência de Deus, dependo de Deus, eu abro a janela e falo, Senhor, a minha agenda é tua, eu tenho milhões de coisas para resolver, eu tenho muita coisa para, ou não tenho nada para fazer, mas eu quero depender de ti para fazer. Ore com um coração sincero e quebrantado e pratique a humildade com as pessoas, mesmo que as pessoas sejam difíceis. Às vezes tem vontade de não ficar, deixar para lá. Que você possa praticar a humildade, né, Ellen? Que você possa ter paciência com as pessoas. Que você olhe para as pessoas e diga, meu Deus, um dia eu fui assim. Senhor, eu estou lutando contra isso, eu não vou poder... Eu preciso praticar a humildade. Humildade de ouvir a outra pessoa. Às vezes a gente não tem, sabe, a gente já vai julgando. Só pode ser isso. A gente tem essa mania de julgar. E o Senhor está falando para mim e para você.
pratique a humildade na sua atitude com os outros, porque isso tudo vai gerar na tua vida a felicidade. Ele diz lá, felizes os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra. Eu quero declarar que você vai ser humilde de espírito, que você vai herdar a terra. E essa terra que você está aqui agora, hoje, desse mundo, desse reino aqui que a gente está vivendo, né? Do Brasil, de tudo, você possa também ser feliz. Porque esse coração humilde vai gerar coisas de Deus na tua vida. Deus não dá nada para quem é orgulhoso. A verdade seja dita. Jacó teve que ser quebrado, eu tive que ser quebrado. Então a gente tem que ser quebrado. Quando a gente é quebrado, a gente começa a olhar as coisas de uma outra forma. Eu, quando vou no hospital, que me chamam para ir no hospital, é um lugar que eu não gosto muito de ir, mas eu vou por amor, eu fico querendo, assim, se eu puder, eu oro por todo mundo, eu fico, meu coração sangra, meu coração dói quando eu vejo alguém lá, furada lá, né, botando acesso, porque eu passei muito essas dores. Então, o Senhor me quebrou para isso. Aí eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de falar, de abraçar, mas não pode, entendeu? Porque eu sei o que é passar por isso. Quando eu falei para vocês, quando eu fiquei lá numa quimioterapia que eu fiz, ninguém podia ficar comigo. Eu já fui a primeira vez para o hospital, ninguém podia ficar. Eu fiquei lá 7 dias lá, só iam lá me visitar e ir embora, né? Aí tinha umas irmãs, era um hospital de freiras, né? E as irmãzinhas iam lá, sabe, Alessandra, pentear meu cabelo. Olha que coisa linda. Elas iam me arrumar. Elas conversavam comigo, queriam saber a minha história. Todo dia eu contava a história para uma. A gente veio aqui para saber a sua história. Aí eu contava. Eu ficava feliz de ter alguém, porque a gente precisa de ter gente. Você fica lá olhando para a parede, lá não tem ninguém. Terapêutico, era terapêutico. E depois, aí o Senhor falou, é isso que você vai fazer com outras pessoas. Mas eu precisei ser quebrada, eu precisei parar. Porque Deus, muitas das vezes, nos para, Alessandra, para a gente ser quebrado. Né, Lília? Às vezes a gente diz, pá, acabou. Você agora tem um outro olhar. Amados, que nesse dia você possa praticar humildade na sua atitude com pessoas. Que hoje o Senhor mude o nosso coração e nos quebrante. Que hoje seja um dia de Deus, né, nesse final de semana, nesse feriado que vai ter amanhã, você possa entender o que Deus está fazendo com você. Vamos ficar de pé? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Ele não vai rejeitar você. Você já veio para cá hoje escolhendo a melhor parte, que é a presença de Deus. O Senhor está cuidando de você. E o Senhor quer mudar o nosso coração. Que a gente saia daqui humilde diante de Deus. Que a gente pratique a humildade. Que a gente pratique o respeito pelas pessoas. Que a gente pratique, sabe, esse coração quebrantado e sincero. Chore diante de Deus. Fale tudo que você está vivendo. Eu falo tudo. Jesus, não falo toda hora a mesma coisa, mas eu sei que só o Senhor pode me ouvir. E Ele ouve, porque Ele é Pai, Ele ama a gente. E Ele sabe que a gente é pequeno demais. Nós vamos cantar. Pastora Delminha.